Boa noite, hoje é dia 30 de janeiro e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre sua palavra que se encontra em Efésios 1:1. Agradeço, Jesus, Espírito Santo, que o Senhor esteja conosco aqui. Se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para explicação para este devocional da noite. Agradeço por estar conosco nessa noite, Senhor. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional da noite, que tem como base Efésios 1:1. Então vamos ler a introdução da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Perspectiva do livro. A cidade era a capital da região proconsular da Ásia, a cerca de 1,5 km da costa marítima, e era o grande centro político, comercial e religioso da Ásia. Ela era notável por causa de duas estruturas presentes no local. A primeira era o Grande Teatro, que tinha uma capacidade de 50 mil pessoas. Para quem assistiu a série Paulo, o Apóstolo, da Record, que tem no Disney Plus, é esse teatro que Paulo faz a sua pregação, a sua cura. Não tem isso relatado na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, e Paulo não comenta nada sobre isso. É uma das várias licenças poéticas da série, mas para quem assistiu é esse teatro que é mencionado aqui. E a segunda era o Templo de Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele tinha 104 metros de comprimento e 50 metros de largura, feito de mármore brilhante, suportado por uma floresta de colunas com 17 metros de altura e tendo ficado em construção por 220 anos. Sua grandeza fazia com que ele fosse o centro da influência do culto a Diana, sobre o qual lemos em Atos 19, 23, 41. A estátua com seus muitos seios era o símbolo da fertilidade da natureza. Próxima a Roma, Éfeso era a cidade mais importante a ser visitada por Paulo. Ela foi chamada de terceira capital do cristianismo, sendo o centro de trabalho na Ásia, através do qual foram fundadas todas as igrejas da Ásia, especialmente as 7 igrejas da Ásia, às quais Jesus enviou as mensagens de Apocalipse. Jerusalém, sendo o berço do poder, é a primeira capital, e Antioquia, o centro do trabalho missionário, é a segunda. Então aqui a gente tem as principais cidades do cristianismo primitivo. Antioquia é Jerusalém, onde tudo começou. Antioquia, que foi a cidade onde Pedro foi papa, antes de ir para Roma, onde ele sofreu seu martírio. Roma foi onde tanto Pedro quanto Paulo foram martirizados, e Éfeso, que era a parte da Arábia não, a parte da Ásia. Lá em Apocalipse tem a sua carta, como é mencionado aqui, as 7 igrejas da Ásia. Obra de Paulo em Éfeso. Ele a revisitou no retorno de sua segunda jornada missionária, Atos 18, versículos 18 ao 21, deixando Áquila e Priscila lá. Em sua terceira jornada missionária, ele passou 3 anos lá, Atos 20, versículo 31. Durante sua segunda visita, ele influenciou o local e afetou a adoração a Diana, ao tal ponto que despertou a oposição dos adoradores, fazendo que fosse necessário que ele partisse para a Macedônia. E na série eles falam que Paulo foi lá para o Coliseu, que aí Paulo acaba lutando com as feras, com os tigres, com os leões. A série de Paulo, da Record, é boa, mas leia o livro de Atos, leia as cartas para você ter, de fato, o que aconteceu. Porque tem, assim como The Chosen, assim como todas as produções religiosas, elas têm as suas licenças poéticas, são poucas. Eu acho que o Jesus de Nazaré, que ele é 100% fiel ao material original, os filmes mais antigos, como
Evangelho de João, Evangelho de Lucas, Evangelho de Mateus. Então, mas é uma boa série. Eu já recomendei ela ano passado, deixo a recomendação, é claro que sempre lendo, sempre tendo a base, a Bíblia, que a gente tem a história real. Lá é uma adaptação. No retorno da terceira jornada missionária, ele parou em Mileto, a 48 quilômetros de distância, e chamou os anciões de Éfeso, aos quais ele entregou o seu discurso de despedida. Atos 20, versículos 16 ao 38. A epístola. O conteúdo dessa carta é bem semelhante àquela da epístola aos Colossenses, embora também tenha grande diferença quanto a ela. Cada livro tem uma metade doutrinária e metade prática. Colossenses discute a cristandade, ou Cristo como a cabeça da igreja, enquanto Éfeso discute a igreja, ou a igreja como o corpo de Cristo. Em Colossenses, Cristo é tudo em todos. Em Éfeso, o Cristo ascendido é visto em sua igreja. Em Colossenses, temos Paulo em uma arena aquecida por controvérsias. Em Éfeso, ele está meditando calmamente sobre um grande tema. Já foi dito que essa carta contém a verdade mais profunda já revelada aos homens, e a igreja de Éfeso era talvez a mais preparada do que qualquer outra para ser a guardiã dessa verdade, dado que a longa estadia de Paulo com eles os preparou bem para ouvi-la e entendê-la. Essa epístola pode ter sido escrita como uma carta circular para ser enviada a muitas igrejas, sendo Éfeso uma delas. Data provavelmente escrita em Roma, em 62 ou 63 depois de Cristo. Tema: a igreja, o corpo místico de Cristo. E essa é a introdução da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Agora vamos para o nosso devocional, que tem como base: no qual fomos também feitos herança. Efésios 1:11. Quando Jesus se entregou por nós, ele nos concedeu os seus direitos e privilégios que estavam com ele. Então, embora como Deus eterno ele tenha o direito essencial do qual nenhuma outra criatura possa aventurar a aspirar, Jesus, como mediador, a cabeça da aliança da graça, não tem outra herança além de nós. Todas as gloriosas consequências de sua obediência frente à morte são as riquezas de todos nós. São as riquezas de todos nós. Nós que somos dele e em lugar de quem ele realizou a vontade divina. Veja, ele entrou em glória, mas não apenas por si mesmo. Como está escrito, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Hebreus 6:20. Será que ele se colocou na presença de Deus para comparecer agora por nós diante de Deus? Hebreus 9:24. Considere isso, cristão. Você não tem direito algum no céu por si mesmo. Seu direito reside em Cristo. Se você foi perdoado, foi por seu sangue. Se foi justificado, foi por sua justiça. Se for santificado, foi porque ele é feito de Deus para a sua santificação. Se a sua queda será evitada, será porque você é preservado em Cristo Jesus. E se você for aperfeiçoado no fim, será porque é completo nele. Assim, Jesus é exaltado, pois tudo é dele, por meio dele. Assim a herança nós é garantida, pois é obtida nele, pois cada bênção é mais doce e cada céu o mais brilhante, porque é Jesus, nosso amado, em que obtemos tudo. O que está o homem em deve estimar a nossa porção divina? Pense as riquezas de Cristo e seu tesouro em balanças, e então pense em contar os tesouros que pertencem aos santos. Chegue ao fundo do mar da alegria de Cristo e então espere compreender a felicidade que Deus preparou para aqueles que o amam. Ultrapasse as fronteiras das posses de Cristo e então sonhe com limite para a justa herança dos eleitos. Tudo é vosso e vosso é de Cristo e Cristo é de Deus. E esse é o nosso devocional da noite. Amanhã nós temos o devocional do dia, onde eu leio tanto o devocional da manhã quanto da noite lá no Instagram. E aqui no TikTok nós voltamos com o devocional da noite no domingo. Então tenha um bom final de semana, um bom resto de sexta-feira e até domingo.
Tchau, tchau.